Muito bem, estamos de volta aqui na tela da TH Mais Band Litoral para continuar falando sobre esporte. Vamos falar da grande vitória da equipe do Corinthians sobre o Inter de Porto Alegre, lá na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. E para isso a gente tem uma matéria produzida pela Band São Paulo, pelo Nivaldo de Silo. Vamos acompanhar como foi a vitória do Corinthians. Especial para eles, Dorival, primeira vez em casa, Roger, 50 jogos no comando do Internacional. E depois do abraço, o show e as polêmicas. Primeira bola, Antony escorregou e o Memphis mandou na trave. Foi pênalti de Yuri Alberto nessa bola com Wesley? Os gaúchos queriam, o juiz não deu. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou para olhar. Uma falta clara dentro da área do Yuri Alberto, que segura o Wesley. Todas as imagens foram colocadas aí, deixaram muito claras isso. Alvinegro na frente, Memphis de primeira para Yuri Alberto. Ele se livra dos marcadores e faz 1-0. Limpou, cortou, perna esquerda, bateu no canto, é gol! Gol! Depois disso, o apagão paulista. Wesley deu o primeiro susto, Hugo salvou. Wesley passou por Mateuzinho, cruzou, Hugo deu um tapinha, mas Aguirre apareceu. Duelo empatado. De onde veio esse tinha mais. Boa troca de passes, Fernando, Alan Patrick e Thiago Maia. Virada a gaúcha em Itaquera. Chance de empatar? O Corinthians teve. A bola deu sopa e Yuri Alberto parou em excelente defesa de Antony. Fichinha para o que viria pela frente. Eram 7 empates e 2 derrotas. Tinha 9 jogos que o Corinthians não vencia o Internacional de Porto Alegre. O segundo tempo foi ímpar em Itaquera. Saíram mais 5 gols. 2 foram anulados com a ajuda do VAR. Um pênalti foi marcado com a colaboração do vídeo também. Teve expulsão contestada. Foram 14 minutos de acréscimo e muitas reclamações. O Corinthians chegou ao empate mais uma vez com Yuri Alberto. Festa paralisada pelo VAR. Paulo Renato Coelho do VAR chamou Paulo César Zanocelo. Falta na origem do lance? O juiz entendeu que sim, de Mateuzinho em Wesley. O que você acha? Mateuzinho ainda tomou o cartão amarelo. Olha essa, Bruno Henrique chega em Ranieri. O juizão deu amarelo também. Era o segundo dele. Inter com 1 a menos. Era para tanto? Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. Complicado, né? Acho que foi um jogo muito bagunçado da parte dele. E infelizmente a gente tem que vir aqui toda hora para poder falar da arbitragem, não do jogo, né? O jogo seguiu eletrizante. Carídio para a cabeçada de Bidu, para Yuri Alberto. Empate que valeu. Carídio na assistência, Memphis acerta um belo chute, golaço. Mas teve algo que se repetiu de novo, o VAR. E ele viu falta na origem de novo, de André Ramalho em Luiz Otávio. Outro gol anulado. O jogador deles se levanta rapidamente e volta para marcar. Ele tá mostrando pro juiz, eu não acho que foi falta. Aos 42, Antony fez um milagre duplo, o último na bola de Memphis. Depois, olha essa. Matheus Bidu atingido por Oscar Romero, dentro da área. O juiz não viu, ali na frente dele, mas tem VAR para isso. Pênalti marcado. Yuri Alberto foi o encarregado. Corinthians 3-2. Fez 4 para valer 3 e empatar com o Romero, com 43 na Arena Alvinegra. No século, assumiu a dianteira. 68 gols agora. Desde 2022, sem marcar o hat-trick, eu gosto muito disso. É uma marca muito importante. Para fechar a conta, Igor Coronado com categoria 4-2. Jogo gigante. Reclamações à altura de tudo o que vivemos aqui. Decisões muito inseguras. Dois lances do Corinthians que poderiam ser resolvidos dentro do campo. A forma como foi colocado a arbitragem, simplesmente se criou um ambiente de favorecimento ao Internacional o tempo inteiro, fazendo que aqui para nós até uma certa compensação de alguns lances para poder justificar erros que aconteceram na arbitragem. Hoje o VAR é uma muleta, né para que as decisões sejam postergadas e eles possam analisar com mais calma, né? Mas é assim, bota esse árbitro pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo, sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui.
Rapaz, É isso! declaração fortíssima aí do zagueiro da equipe do Inter de Porto Alegre. O Inter, que o Danilo vai contextualizar agora para vocês, o porquê que o Inter fica tão chateado em jogar com o Corinthians em São Paulo, né, Danilo? Olha, Rodrigues, começou em 2005, ganhou força, né? Aquele jogo, aquele campeonato que ficou manchado, né? Pelo episódio do Edilson, né? O árbitro, a volta de alguns jogos, né? E aí foi remarcado o jogo, né? Corinthians e Internacional, né? O Internacional estava a 2 pontos atrás do Corinthians, jogo no Pacaembu. Se o Inter vencesse o Corinthians, provavelmente seria o campeão brasileiro daquele ano, né? Quebrando um tabu desde 79. E aí teve o pênalti, né? Do Fábio Costa em cima do Tinga. E não marcado por Márcio Rezende de Freitas. Lembra disso? Lembra? Meu Deus. Sempre ele. Impressionante. Tem uns árbitros que é bom, hein? Os caras é bom mesmo. É bom. E aí, 2009, tem a final da Copa do Brasil, Corinthians e Internacional novamente. E aí o saudoso Fernando Carvalho, né? Fez a campanha DVD, né? E aí juntou alguns lances, né? Vamos usar assim, de critérios duvidosos a favor do Corinthians, né? E aí ficou conhecida a decisão, né, do DVD, né? E sempre quando tem Corinthians Internacional e sempre tem alguma coisa assim de lances, né, como teve muitos, né, relatado pelo Ticilo, principalmente no segundo tempo, vai ser ressaltado o DVD. Agora, o Ralei, não querendo ser chato, né, não querendo ser, né, repetitivo, alguma coisa tem que ser feita. Isso já está bem claro, está nítido para mim. O que não dá para acontecer, novamente, o VAR veio para ajudar a arbitragem e está atrapalhando. E atrapalha muito a arbitragem, né? Em alguns momentos, por exemplo, do Bruno Henrique. Dá para você discutir se era lance para cartão amarelo ou não? Dá. E ele não usou o critério dele, né? Eu vejo árbitros sem critérios, né? Por exemplo, o pênalti. Foi na frente do árbitro. Precisava ele ir pro VAR? Para você ter alguma dúvida se foi pênalti ou não? Não, claríssimo. No Romero foi pênalti aquilo. Então ele não precisava ir pro VAR, né? Os lances lá, o primeiro gol lá do Yuri que foi anulado. Ali eu marcaria também, né? Foi no início da jogada, você vê que o jogador dá o pisão no Mateuzinho. O Mateuzinho dá o pisão em cima do jogador do Internacional no pé de apoio. O segundo já é mais discutível. Dá para discutir alguma coisa. Mas assim, no frigir dos ovos, a arbitragem brasileira está frágil, o VAR não está ajudando, e o que falta, e aí é uma dica que eu vou dar para quem comanda a arbitragem brasileira, os árbitros têm que ter mais personalidade. E na boa, se eu fosse alguém, se eu tivesse o poder do comando da CBF ou de alguma federação, eu chamaria Oscar Roberto Godoy. Se você quer um árbitro com personalidade, chama-se Oscar Roberto Godoy. E começa a dar palestra para esses árbitros novos que estão chegando aí. Porque, às vezes, além da ruindade, é a falta de personalidade deles, viu, Rodrigues? Perfeito. Tá aí a opinião de Danilo Almeida sobre esse momento do Corinthians e desta vitória grandiosa do Corinthians de virada sobre o Inter de Porto Alegre. A gente já vai continuar aqui na resenha trazendo informação para você no Donos da Bola Litoral, mas antes temos um recado muito especial trazido pelo próprio Danilo. Roda! Mano, mais difícil que acertar essa bola é só você explicar aquela tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa aqui de bola parada, eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, Galinho? Bet Sport. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Fala, craque, tudo bem com você? Espero que sim. Chegou aquele momento que você estava esperando, não é verdade? É aquele momento Bet Sport. Aquele momento que você vai pegar o celular, vai apontar para o QR Code e pronto. A diversão está garantida, não é verdade, craque? E é uma semana agitada de Sul-Americana, Libertadores da América. Eu já estou olhando aqui, ó. Os melhores odds é na Bet Sport. Por exemplo, Cerro Porteño e Palmeiras, 4,20 para a equipe do Paraguai, 3,35 para o empate e 1,89 para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Córdoba e Flamengo, 5,20 para o Córdoba, 3,55 para o empate e 1,68 para o Flamengo. Volto a dizer, os melhores odds é aqui na Bet Sport, a casa do galinho.
Fala aí, Zico! Experiência é o nosso jogo, mas o que diferencia o jogador do craque é a coragem para assumir a responsabilidade. A BetSport atua com transparência e oferece a confiança que você precisa para fazer a sua aposta. BetSport, craque de verdade, joga com responsabilidade. Muito bem, tá aí o recado da BetSport, na voz do Danilo Almeida, para você apostar com responsabilidade, sempre. Vamos mostrar como é que foram os resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro, tá aí na tela. Na sexta-feira, o São Paulo empatou por 0-0 com a equipe do Fortaleza. A gente vai falar sobre esse jogo amanhã com mais detalhes, até pelo fato que o São Paulo também joga amanhã pela Libertadores da América. No sábado, o Ceará venceu a equipe do Vitória da Bahia por 1-0. Corinthians, como a gente mostrou, fez 4-2 na equipe do Internacional de Porto Alegre. O Fluminense, no último minuto, Danilo, ganhou da equipe do Sport Clube do Recife por 2-1. Que mandou embora o Pepa. E mais um português que vai embora. O Pepa volta para sua terrinha. O Bahia... Mas o jogo foi onde? No Rio de Janeiro? Foi no Maracanã. Ai. Quando esses portugueses vão embora, aí depois aparece a notícia, o motivo, hein? O rastro é grande. Muito grande, eu diria. Essa vitória do Bahia, Danilo, foi muito importante. Talvez a galera não tenha a dimensão do que foi essa vitória sobre a equipe do Botafogo. O torcedor do Bahia e a imprensa baiana odeiam o Renato Paiva, técnico do Botafogo, que era técnico do Bahia. Então essa vitória foi extremamente comemorada lá na Boa Terra. Ontem tivemos a vitória do Grêmio por 1-0 frente à equipe do Santos Futebol Clube. O Palmeiras venceu a equipe do Vasco também por 1-0 lá em Brasília. Vamos falar sobre esse jogo amanhã. O Cruzeiro, uma grande partida, jogão. 2-1 fez em cima do Flamengo. Você viu e o hoje primeiro gol do Cruzeiro? Vi todos. Só bateu saudade no primeiro gol? Olha, assim, eu acho... Qual o menino da Vila que te machucou mais? O Caio Jorge não era esse que nós estamos vendo quando jogava no Santos. Não era, né? Isso é fato. Hoje, Danilão, a gente vai ter o Bragantino jogando contra o Mirassol e o Juventude contra a equipe do Atlético Mineiro. Tá aí a rodada do Brasileirão. Tem como passar rapidinho a classificação ou não dá tempo? Aí, rapidamente, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, seguido pelo Flamengo, Bragantino, Cruzeiro, Fluminense e Bahia, fechando o que seria o G6. Na outra página, a gente vê que o Santos está numa situação bem delicada, 19º colocado. É chi mesmo. Danilão, não temos tempo para mais nada. Já? Quero lhe agradecer aqui pela sua participação. Amanhã estamos de volta, Danilo. Com certeza. Grande abraço a você e a toda a equipe. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Uma excelente tarde. Fiquem aqui na TH Mais Band Litoral. Os donos da bola Litoral, com Caio Sorriso. Oferecimento BetSport. Tá com sorte? Vai na BetSport.